E aí tem outra questão que é bem importante, né? Tá, construir ICP. Boa. Atualizo ou não atualizo? Boa. Mexo nele ou não mexo? Eu sempre brinco que são ferramentas que não estão escritas em pedra, né? Não estão escritos em pedras. Então, pode haver mudança em produto, pode haver retirada de produto, né? Movimentação no próprio produto ou serviço que está sendo vendido, e óbvio que isso vai afetar o ICP. Porque se eu mexo no produto, se eu mexo na composição de alguma coisa que eu estou vendendo, isso vai afetar quem deseja aquilo. Então, essa é uma das primeiras, né? Uma das primeiras premissas. E a outra é entender de fato se há alguma movimentação no mercado, né? Se há um segmento, às vezes, que deseja mais o teu produto. Sim. Né? Ou se você está indo para alguma outra região, às vezes tem uma cultura diferente. Então, tudo isso pode acabar influenciando. E escuta ativa do time, né? É aquilo que tu falou também. Então, trazer sempre o time para muito perto, porque sempre tem essa questão de putz, isso aqui a gente não mapeou, isso aqui dá para melhorar. Então, eu sempre digo que de 6 meses a gente normalmente deveria fazer uma revisão de ICP só para validar. Se tiver tudo bem, que legal que tá tudo bem. É bom que não mude. Que não mude. Mas se tiver alguma coisa ali que mude, que precisa mudar, mas que mude logo pra gente ajustar. Porque ele auxilia muito o marketing, ele auxilia muito o comercial, dá clareza, otimiza o processo para você não ficar falando com pessoas que não vão comprar. Então, cara, é muito importante ter a clareza do ICP e estar atento se ele não está mudando ao longo do caminho, né? Porque, às vezes, algumas modificações do próprio mercado que você está inserido pode mudar. Então, a galera que, quando teve a pandemia, tinha uma galera que fazia evento. Então, evento presencial. Putz, será que o meu cliente agora é o cliente que faz evento presencial? E é legal isso que tu falou, porque eu tinha uma cliente que ela tinha crenças com relação a vender, era uma fábrica de móveis planejados, e ela tinha crenças com vender online. Ela tinha muita crença. Ela tinha muita crença de vender online. E ela vivia atolada, porque ela perdia muito tempo, né, em trânsito e tal, para poder fechar um negócio, cuja aquisição dela era alto. Surgiu a pandemia, a primeira mensagem que ela mandou foi: como é que funciona o Zoom, né? Como é que eu faço o Zoom? A gente montou uma estrutura, resumo da história. Cara, naquele ano, ela bateu meta de faturamento só vendendo via Zoom. E mudou. Por quê? Porque ela conseguiu atingir uma região que estava dentro do ICP dela, porém era uma região onde ela atendia gente com orçamento maior. Então, não dependia só da região muito próxima dela, que era a região que ela normalmente estava circulando. Sim. Então, no momento que ela consegue ir um pouquinho mais longe, né, era em torno de uns 100 e pouquinhos quilômetros, ela conseguiu atender cliente lá e fechando a distância, e aí ela só tinha, na verdade, o custo de entrega, né? Então, é excelente. Ela começou a bater meta, inclusive depois ela acabou vendendo a empresa na alta. Esse é um grande exemplo, né? Que fatores externos podem influenciar na mudança do teu ICP. Então, veio a pandemia, ela começou a ter que atender cliente online. Quando ela começou a atender cliente online, ela entendeu que o perfil de cliente dela não estava só naquela região, aumentou o tamanho do perfil de cliente dela, começou a vender para esses caras, bateu meta. Então, uma influência externa, um ambiente externo que não tem como ela ter controle sobre aquele ambiente externo, influenciou no ICP. Se ela tivesse a mente fechada, ela só posso vender para essa galera, ia limitar. Aumentou o perfil de cliente dela em relação à quilometragem, como você deu o exemplo, e conseguiu gerar mais resultado. Fez uma adaptação no ICP, né? Então, muito bacana isso. E a outra adaptação que para mim também é principal, que deve ser feita de forma constante, é quais são os ICPs, quais são os erros de ICP que passam, né? Porque o que acontece normalmente nas primeiras versões de ICP, se tem pouca clareza de quem são os perfis problemáticos, que a gente chama. Ele até tem algum ou outro, mas não vai de forma profunda. E volta e meia passa algum cliente problemático. Então você que está aí com o ICP na mão, atento às revisões de ICP, que quem é o ICP que está passando aqui, que ele não deveria ter entrado e ninguém com esse perfil deveria ter entrado nem pelo marketing, nem na pipeline, né? Da venda e pré-venda. Isso tem que ficar muito atenção, porque sempre vai passar cliente errado. O nosso papel é diminuir o máximo possível. O máximo. Mas
às vezes tem aquele 1% ali que... às vezes o cliente mente, às vezes o cliente não fala todas as informações, ou o próprio pré-vendedor não faz todas as perguntas, não seguiu o processo. Então, vira e mexe, vai ter um perfil desqualificado. E aí, você tem que estar atento para verificar como que esse cara passou, por que esse cara realmente estava desqualificado, o que esse cara poderia ter de diferente para ele estar qualificado, até para você educar o teu cliente que está errado, né? O teu futuro cliente, né?